A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 40 e versículo de número 13, que diz assim: Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e lhe disseram: Sabes tu que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: Irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão tiraria ele tua vida, de maneira que todo Judá que se tem congregado a ti fosse disperso, e viesse a perecer o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. Agora nós vamos ler o capítulo de número 41 ainda de Jeremias, e versículo de número 1. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens, capitães do rei, com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa. E ali comeram pão juntos em Mispa. Dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei de Babilônia nomeara governador da terra. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Gedalias, ele foi avisado da conspiração de Ismael contra ele, mas ele não quis dar ouvidos. Quantas vezes, irmãos, nós recebemos alertas de Deus e nós não queremos dar ouvidos? A gente começa a ver sinais, é isso mesmo. Deus começa a nos dar sinais, a nos mostrar algumas coisas que estão em oculto e a gente muitas vezes não quer acreditar. Cuidado, meu irmão e minha irmã, quando o Espírito Santo te alertar sobre alguém. Cuidado quando você sentir no seu coração que tem alguma coisa errada, arabaiacanto, porque muitas vezes, irmãos, a gente sente. Muitas vezes o Espírito Santo, ele faz a gente sentir. Ele faz pessoas falsas darem sinais, pessoas que não são para estar perto da gente, mas nós muitas vezes não queremos dar ouvidos ao que o Espírito Santo está mostrando, aquilo que Deus está nos revelando. Você vai observar aqui que Joanã, ele falou com Gedalias, e ele contou para Gedalias a conspiração de Ismael. Gedalias sabia que Ismael estava conspirando contra ele porque Joanã contou. Mas a Bíblia diz que Gedalias não quis dar ouvidos, pelo amor de Deus. Quando o Espírito Santo lhe alertar, quando Deus usar pessoas, quando situações forem criadas, comece a observar e dê ouvidos à voz de Deus, arabaia cantoraia. Muitas vezes, irmãos, Deus mostra pra gente quem são os Ismaéis na nossa vida, aqueles que armam ciladas contra nós. Quem são aqueles que não querem ver o nosso bem? Quem são aqueles que estão conspirando contra a nossa vida, que não querem ver a nossa felicidade? Mas muitas vezes nós preferimos olhar para aquilo que é humano e que está diante dos nossos olhos. Muitas vezes nós preferimos acreditar nos inimigos do que acreditar no próprio Deus. Deus vai começar a trazer revelações aqui para pessoas e Ele está dizendo: não duvide do que eu vou lhe mostrar. Declare comigo: eu não vou duvidar do que o meu Deus vai revelar para mim. Eu não vou duvidar do que o meu Deus vai revelar para mim. Não é somente falar que não vai duvidar, não é somente declarar, mas é colocar também em ação. Não duvide, minha irmã. Não duvide, meu irmão. Muitas vezes a gente vê o ser humano por fora. A gente consegue ver o exterior, mas por dentro quem conhece é Deus.
É Deus que sabe aqueles que te abraçam estão procurando oportunidade para lhe vender. É Deus que sabe quem são aqueles que são verdade na tua frente. Mas por trás está falando de você. Olha Deus revelando profundo aqui. Não cometa o erro de Gedalias. Gedalias morreu a espada pela mão de Ismael, porque não deu ouvidos ao que Joanã falou. Tem muita gente que, se não der ouvidos ao que Deus está falando, vai perder casamento, ministério, empresa, Rabaia Cantorai. Através dessa palavra, o Espírito Santo está falando contigo e dizendo: vigia. Vigia, porque eu vejo aquilo que você não vê. Vigia, porque eu sei daquilo que você não sabe. Não dê ouvidos aos inimigos, mas dê ouvidos a Deus. Pare para olhar que Deus, ele traz o alerta. Pare para olhar que Deus dá sinais, irmãos. Deus dá sinais. Você vai observar que Jesus, quando ele foi traído por Judas, Jesus já sabia, irmãos, porque Deus, ele revela as coisas antes. Jesus sabia quem era Judas, Jesus sabia o que ia acontecer. Assim é com a gente, os servos de Deus, Deus revela. Os servos de Deus, Deus mostra. Joanã foi bem claro, ele trouxe um alerta para Gedalias, versículo de número 13. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispa e lhe disseram: sabes tu que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Dê crédito àquilo que Deus vai lhe mostrar. Mas, irmã, a pessoa por fora parece que é uma pessoa maravilhosa. A pessoa me trata bem, só que tem algo assim que eu não sei explicar. Pois é, o Espírito Santo já lhe alertando. Aí quando você sente assim um sentimento que você não sabe explicar, o que você faz? Você ora. Você ora e pergunta a Deus o que é que tá errado. Eu sei que a pessoa é maravilhosa. A pessoa faz de tudo para me agradar, mas tem alguma coisa, me revela. Os céus vai te revelar. Assim como Joanã trouxe para Gedalias o que Ismael estava tramando contra ele, Deus vai trazer para sua vida as tramas, as artimanhas, as ferramentas, arabaia cantorastas emboscadas contra ti. Mas o Senhor está dizendo: vigia, dê ouvidos quando a revelação chegar. Não peça a revelação para você ouvir por aqui, sai por aqui. Tem gente que fala: Deus me revela quem é falso. Deus me revela quem é quem. Aí Deus vai lá e mostra, mas você não quer quebrar aliança. E o que acontece? Acaba sendo traído na Baia Cantorai. Acaba passando por grandes decepções. Pessoas que eram amigas se tornam inimigas. Gente que você confiou, pega tudo que você contou e sai falando pra todo mundo. São coisas que a gente pode evitar. Evitar se a gente ouvir a voz de Deus. Evitar se a gente estiver alerta. Alerta ao que Deus está revelando. Deus, ele traz a revelação, mas somos nós que precisamos crer. Deus não vai crer por nós, é nós que precisamos que crer. Acreditar que é nós que precisamos dar ouvidos ao que Deus está falando. Declare comigo: eu vou acreditar, eu vou dar ouvidos ao que Deus está revelando. Eu vou acreditar, eu vou dar ouvidos ao que Deus está revelando. Você vai observar que Gedalias, ele não deu ouvidos. Gedalias deixou acontecer, pagou para ver. E Ismael veio, capítulo de número 41, e versículo de número 2, dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias. Se Gedalias desse ouvidos ao que Joanã falou, Gedalias tinha morrido, irmãos, não tinha. Assim é na nossa vida. Se a gente der ouvidos à voz do Espírito Santo, se a gente estiver ligados com os alertas de Deus, a gente não vai perecer. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você perca o seu casamento. Deus não quer que a sua empresa venha a falir. Deus não quer você sendo envergonhado, traído por amizade.
amizade, mas Ele quer que você dê ouvidos quando Ele te mostrar que não presta. Quando Deus mostra, irmãos, que não é dele, a gente precisa se afastar. A gente precisa quebrar alianças. A gente precisa compreender que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Se Gedalias desse ouvido, muitas coisas seriam evitadas. É melhor você quebrar aliança agora do que você sofrer sérios prejuízos. Do que pessoas virem e destruir sua família. Do que pessoas virem e destruir aquilo que Deus já direcionou para você. Por falta de vigilância sua. Aqui faltou vigilância de Gedalias. Tem momentos que nos falta vigilância e nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos dê vigilância. Quando Jesus, Ele estava ali no Getsêmani, juntamente com Pedro, Tiago e João, Ele disse o quê? Vigiai e orai. Primeiramente vem a vigilância, depois a oração. Tem muita gente que ora, que vai para a igreja, que consagra, que jejua, que lê Bíblia, que louva, que tem ministério, mas que não vigia. O Senhor hoje está lhe chamando a vigiar. Foi por falta de vigilância que Gedalias morreu. E eu vou lhe dizer um detalhe. Gedalias ainda comeu pão com o inimigo. Tem gente que Deus está falando e ainda continua botando dentro de casa, comendo no mesmo prato, confiando em segredos. E Deus está falando contigo. Cuidado. Cuidado. Versículo de número 1, capítulo de número 41. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens capitães do rei com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali comeram pão juntos em Mispa. Eles primeiramente comeram pão juntos, depois que eles comeram pão, foi que a Bíblia diz que Ismael conspirou contra Gedalias. Primeiramente ainda sentou à mesa. Primeiramente comeu pão. Você vai observar como o inimigo foi dissimulado. Você acha o quê? Que aqueles que são usados pelo inimigo, aqueles que querem oportunidade para te vender, aqueles que querem destruir sua família, aqueles que querem tomar o seu lugar, eles vão chegar mostrando para você que são inimigos. Tem muita gente que pensa, irmãos, que o inimigo, ele vai vir com o dente para fora, com chifre, com rabo, fazendo assim para você, cara feia. Não! O inimigo muitas vezes vai vir, como dizia minha avó, com sapatinho de algodão. Ele não vai mostrar quem ele é. Olhe como Ismael era dissimulado, comeu pão com Gedalias. Tem gente, irmãos, que come pão com você. Tem gente que diz que gosta de você, que lhe abraça, lhe dá tapinha nas costas, mas procura uma oportunidade para lhe destruir se você não vigiar. Destrói seu casamento se você não vigiar. Destrói seu ministério se você não vigiar. Destrói a vida da sua família. Então por isso é melhor você vigiar. Se Gedalias tivesse cortado mal pela raiz e não tivesse recebido Ismael, ele não teria morrido. Foi falta de vigilância, porque de aviso não foi. Deus está falando de maneira clara com pessoas aqui. Eu estou alertando. Eu estou avisando. Eu estou fazendo gente falsa dar sinais. Mas se a pessoa não quiser dar ouvidos, depois não reclame do resultado. Depois não reclame, porque fulano se levantou contra mim, Deus não fez nada. Aí só se Deus descer do céu e lhe mostrar agora e falar com você, você não suporta. Porque Deus já falou, irmão, Deus já mostrou, já confirmou, já deu sinais, mas tem gente que gosta de se enganar. Tem gente que sabe, que sente que tem alguma coisa que tá errado com aquela amizade, que sente que tem alguma coisa que tá errado com aquela pessoa, mas prefere continuar confiando. E muitas vezes pagamos pra ver. E tem um ditado popular que diz que quem paga pra ver vê demais. Tem muita gente que está pagando pra ver, como Gedalias. Gedalias morreu porque pagou pra ver. Não pague pra ver. Tem alguma coisa errada, você não tá sabendo discernir, mas você sabe que tem, ore. E diga, Deus, sopre da minha vida. Se tem alguma coisa, se é falsa, se é falso, que o Senhor me revele, que o Senhor me mostre e remova. Tem primazia, Espírito Santo, de retirar. Que Deus, ele vai lhe mostrar de maneira clara e vai tirar, irmãos, vai remover. Porque Deus conhece o coração. Muitas vezes nós vemos o ser humano por fora. Muitas vezes nós vemos as pessoas por fora, mas quem conhece o coração é Deus. E eu quero profetizar que todo o coração ruim, todos aqueles que estão maquinando contra ti, o Senhor vai revelar. E você vai vigiar. Você vai ter cuidado. Declare comigo, eu vou vigiar. Quando o Espírito Santo me revelar, eu vou ter cuidado.
Eu vou vigiar quando o Espírito Santo me revelar. Eu vou ter cuidado. Tenha cuidado, irmãos, porque tem pessoas que são ruins. Tenha cuidado porque Deus conhece o coração do homem. Se Deus está lhe mostrando, se Deus está fazendo você sentir, é sinal de que tem coisa errada aí. Você vai observar que Joanã, ele trouxe a revelação, ele falou, né, aquilo que ia acontecer, aquilo que estava sendo tramado para Gedalias. Muitas vezes Deus usa até pessoas para nos alertar, usa situações, mas a gente muitas vezes está cego. Peça para Deus abrir os teus olhos. Gedalias estava cego, por isso morreu. Morreu não por falta de alerta, mas morreu por falta de vigilância. Se você não vigiar, irmãos, isso é perigoso. A Bíblia fala sobre a vigilância. Jesus mandou Pedro, Tiago e João vigiar e orar. E hoje o Senhor está falando contigo, vigie. Vigie, vigie com quem você bota na sua casa, vigie com quem você conta os seus segredos, vigie com quem você confia na igreja, vigie com quem você confia no seu trabalho. Tenha vigilância, seja uma pessoa prudente. O que nos falta muitas vezes é a prudência. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que são pessoas que confiam em todo mundo, que são ingênuas, e nós não podemos ser ingênuos, irmãos. Nós precisamos pedir para Deus nos revelar a verdade, e nós precisamos pedir para Deus maturidade, para a gente compreender o que é de Deus e o que não é. Para a gente entender se pessoas são verdadeiras ou se elas não são. Que Deus venha nos mostrar e que a gente venha dar ouvidos. Gedalias não deu ouvidos ao que Joanã falou sobre Ismael. E Gedalias morreu à espada pelas mãos de Ismael. Tenha cuidado. Quando Deus te mostrar não é verdade. Quando Deus te mostrar, não confie. Quando Deus falar não quero na sua vida, pois diga Deus remova. Dê a legalidade, abra a sua vida e diga: Senhor, Espírito Santo tá aqui, ó, pode remover, tens primazia, deixe Deus retirar o que não provém dele. Declare comigo: meu Deus vai remover tudo que não provém dele no meu caminho. O meu Deus vai remover tudo que não provém dele no meu caminho. Nosso Deus, irmãos, é um Deus que nos alerta. E através dessa palavra ele está alertando pessoas. Tudo que for contra ti, Deus vai mostrar. Vigie, cuidado com seus posicionamentos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus que revela. Obrigada, Pai, por não nos deixar enganados. O Senhor conhece o profundo, meu Deus amado, das pessoas. Nós conhecemos por fora, mas o Senhor conhece por dentro. Todo Ismael, Pai, todo aquele, meu Deus amado, e toda aquela que estiver agindo com falsidade, todo aquele, toda aquela que estiver tramando contra nós, meu Pai, que o Senhor venha revelar, que o Senhor venha mostrar e que a gente venha dar ouvidos às tuas revelações, Pai, que a gente não venha andar por vista e sim por fé, porque tem muitas pessoas, Pai, que só acreditam naquilo que vê, e muitas vezes o inimigo não vai mostrar que ele é ruim, muitas vezes o inimigo vai comer pão na nossa mesa, muitas vezes o inimigo vai falar palavras boas na nossa frente, vai bater no nosso ombro, mas o que ele tem no coração dele, o que ela tem no coração dela é destruição, é tramando, meu Deus amado, para destruir tudo aquilo que vier para destruir a nossa casa, o ministério, a saúde, tudo aquilo que vier para destruir a vida, meu Deus, que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha remover da nossa vida, Pai. Nós queremos saber quem é verdade e quem não é, e queremos dizer para o Senhor que o Senhor tem primazia de tirar, de remover, de anular, meu Deus, toda aliança que não provém de ti, todas as pessoas que o Senhor não aprova, porque o Senhor sabe o que é melhor para nossa vida, que o Senhor venha remover, que o Senhor venha retirar. Pai, que pessoas aqui venham dar ouvidos ao que o Senhor está alertando, que elas não venham cometer o erro, meu Deus amado. Gedalias, meu Pai amado, ele veio a cometer, que a gente possa vigiar, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu venho te pedir que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida,
a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando a novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, que o Senhor os visite com resposta e com testemunho para a honra e glória do teu nome. Pai, que aqueles que estão recebendo alertas do Senhor, mas não estão entendendo agora, que eles venham entender de maneira clara, Pai, que o Senhor venha mostrar quem é quem. Pai, não deixe, Pai, os teus servos cometerem o mesmo erro de Gedalias, não deixe a gente confiar, Pai, em pessoas que não provêm de ti. Nos mostre toda a verdade, que a gente venha crer, Pai, na revelação. É em nome de Jesus que eu te peço. Eu te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: vigie, porque nem todo mundo que parece ser bom nem todo mundo que parece querer o seu bem, ele realmente ou ela realmente quer o seu bem. Que o Senhor nos revele toda a verdade, que o Senhor nos mostre quem são os Ismaels, quem são os falsos, quem são aqueles que estão tramando contra nós. Que o Senhor nos prepare, mas nos mostre a verdade, para que a gente não venha cometer o mesmo erro que Gedalias. Não confie em quem Deus está dizendo para você não confiar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.